Depois de tudo o que aconteceu, a vida continuou. O mundo seguiu em frente, e com o nascimento de Sete, algo parecia recomeçar. Uma nova geração surgiu, e a humanidade começou a se multiplicar sobre a Terra. Os anos passavam, e os homens viviam longos períodos, formando linhagens que carregariam a história adiante. Entre esses homens, alguns nomes se destacaram não apenas pelo tempo que viveram, mas pela forma como viveram. E entre todos eles, havia alguém diferente: Enoque. Enquanto o mundo ao seu redor se afastava cada vez mais de Deus, Enoque escolheu um caminho oposto. Ele andava com Deus. Sua vida não era marcada apenas por existência, mas por relacionamento. Havia algo nele que o distinguia completamente dos demais. E então, algo extraordinário aconteceu. Enoque não experimentou o fim comum aos homens. Em vez disso, ele simplesmente deixou de existir entre eles, como se tivesse sido levado, como se Deus o tivesse retirado daquele mundo que lentamente se corrompia. Era um sinal silencioso, mas poderoso, de que ainda existia um caminho diferente. Mas Enoque não seria o padrão da humanidade. Ele seria a exceção. Porque com o passar do tempo, o mundo começou a mudar, e dessa vez, de forma cada vez mais intensa. A humanidade crescia, e com ela crescia também a maldade. O pecado deixou de ser algo isolado e passou a dominar o comportamento humano. A violência se espalhou, os relacionamentos se corromperam e os pensamentos do coração do homem tornaram-se continuamente maus. Era como se o mundo estivesse se afastando cada vez mais do propósito para o qual havia sido criado. Então, Deus olhou para a terra e viu. Viu a corrupção, viu a violência, viu que a maldade havia se enraizado profundamente no ser humano. E pela primeira vez, a narrativa revela algo extremamente forte. Deus se entristeceu por ter feito o homem, não por erro, mas pelo rumo que a humanidade escolheu tomar. Diante disso, uma decisão foi estabelecida. A terra seria purificada. Tudo aquilo que havia sido corrompido seria removido. Mas, em meio a toda essa escuridão, havia alguém diferente. Seu nome era Noé. Noé era justo, íntegro entre os de sua geração e andava com Deus. Em um mundo dominado pelo mal, ele escolheu viver de forma diferente. E foi exatamente isso que chamou a atenção de Deus. Então, Deus falou com Noé. Revelou o que estava por vir, um dilúvio que destruiria toda a terra. E lhe deu uma missão: construir uma arca. Não algo simples, mas uma estrutura gigantesca, feita de madeira, preparada para resistir a algo que o mundo nunca havia visto. Noé deveria levar sua família e representantes de todos os animais, preservando a vida em meio ao juízo que viria. E Noé obedeceu, mesmo sem precedentes, mesmo sem entender completamente, mesmo cercado por um mundo que provavelmente não levava aquilo a sério. Ano após ano, ele construiu. Até que chegou o momento. Com cerca de 600 anos de idade, Noé entrou na arca com sua família. Os animais vieram conforme havia sido ordenado. E então, algo decisivo aconteceu. A porta foi fechada, não por Noé, mas por Deus. Então começou. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva caiu sem parar. Mas não era apenas chuva. As fontes do grande abismo também se romperam e as águas subiram de todos os lados. Os rios transbordaram, as terras desapareceram, as montanhas foram cobertas. O mundo, como era conhecido, deixou de existir e restou apenas a arca, flutuando em meio a um oceano sem fim. As águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Durante esse tempo, não havia direção, não havia terra visível, apenas espera, silêncio, dependência total. Até que lentamente as águas começaram a baixar. A arca repousou sobre os montes de Ararate, mas ainda não era o fim. Noé aguardou, observou e começou a enviar aves. Primeiro um corvo, que ia e voltava. Depois uma pomba, que inicialmente não encontrava lugar para pousar. Mais tarde, ela retornou com uma folha de oliveira no bico. Um sinal. A vida estava recomeçando. Mesmo assim, Noé aguardou mais. Ao todo, ele, sua família e os animais permaneceram na arca por aproximadamente 1 ano,
cerca de 370 dias, desde o início do dilúvio até o momento em que a terra estava novamente seca. E então, finalmente, veio a ordem: sair. Quando Noé saiu da arca, não encontrou o mundo que conhecia. Diante dele havia uma terra silenciosa, vazia e completamente transformada. Era um novo começo. E sua primeira atitude não foi reconstruir nem explorar, foi adorar. Noé construiu um altar e ofereceu a Deus um gesto de reconhecimento, de reverência e de gratidão por tudo o que havia acontecido. E Deus respondeu, fez uma promessa: nunca mais destruiria a terra daquela forma, e estabeleceu uma aliança com a humanidade. Como sinal, colocou o arco-íris no céu, um lembrete visível de que mesmo após o juízo, ainda existia graça. A vida continuou. Os filhos de Noé deram origem a novos povos, a terra voltou a ser povoada, a humanidade recomeçou, mais uma vez. Mas o ser humano ainda carregava sua própria natureza, e mesmo depois de tudo, as falhas continuaram presentes. Noé viveu seus anos, viu a continuidade da vida, até que um dia morreu. E assim se encerrava mais um capítulo, mas não o fim da história, porque em breve a humanidade voltaria a se unir não em obediência, mas em orgulho, e dessa vez não tentariam sobreviver a um julgamento, tentariam alcançar o céu.